Senhor presidente, senhor relator, do orçamento, relator de receita do Orçamento da União, senador Hélio José, pessoa sempre presente nos debates desta casa e, sobretudo, na comissão, também relator setorial. Eu queria um pouco dar ciência ao povo brasileiro do que, afinal, está acontecendo na Comissão de Orçamento. Dedicadamente, os parlamentares têm trabalhado, como é o exemplo do senador Gurgás, para que o país tenha, presidente, um orçamento. É evidente que um país em crise, todas as atitudes que forem tomadas, além do ajuste proposto para tirar o país da crise, todas as iniciativas, elas têm um peso concreto e é uma linha auxiliar, se não a linha mestra para que a economia funcione adequadamente, oferecendo ao país exatamente aquilo que o país ultimamente não tem tido adequadamente no prazo certo, que é um orçamento. O orçamento é exatamente todas as áreas do Brasil, todos os setores, todos os segmentos, saúde, educação, transporte, meio ambiente, ciência e tecnologia, todas essas áreas, fazenda, a própria presidente da República, funcionam com as diretrizes orçamentárias que são anualmente apreciadas, com os planos que são apresentados. Uma surpresa hoje me chamou muita atenção, e por isso eu quero dar conhecimento público dela, foi que depois de vários desencontros, a contratempo, inclusive, de informações outras que chegavam sempre na última hora, quando se estava elaborando a LDO, a discussão sobre abatimento de 30 bilhões das metas, da meta fiscal do governo, e ainda repetindo o mesmo ajuste do ano passado, quando, na verdade, era necessário, nessa crise, que não se tivesse a capacidade de continuar investindo no mesmo comportamento que levou à desorganização da economia no Brasil. Veja, senhor presidente, que nós temos tentado gradativamente superar as nossas deficiências, que não são exatamente desta casa, acordando e entendendo com o governo as metas e ajustes que são oferecidos, discutindo a questão inflacionária, a questão dos juros, a questão das prioridades, e assim tem trabalhado a Comissão de Orçamento. Se nada tivesse para terminar toda essa peleja para se fazer um ajuste, com certeza teria um orçamento. Essa foi a nossa palavra, a palavra de todos os componentes que ali estão na comissão. Jamais se votou qualquer matéria. Não se votou a LDO, não se votou o PLN 5, tão importante do ponto de vista da Presidência da República, que exatamente tratando do orçamento de 2015, jamais se votou qualquer coisa que não fosse amplamente debatido com os ministros e com o colegiado da CMO. No entanto, hoje, depois de uma longa e exaustiva caminhada, eu reconheço aqui diante do senador Assi Gurgás a sua dedicação absoluta em construir um trabalho em comum acordo com o governo, dentro da realidade, ajustando a todo momento, procurando à luz da verdade os números e fazer a interface com o governo para que nós pudéssemos votar. Hoje, com tudo pronto, todos os partidos entendidos sobre a determinação de votar, oposição e situação, independentes até, chega uma orientação do governo, ou melhor dizendo, uma desorientação do governo, de que a Receita, no seu prazo fatídico, que seria hoje para dar prosseguimento, inclusive, à apreciação da LOA e dar tempo para que os parlamentares pudessem emendar, porque apenas seria um relatório preliminar e depois, subsequentemente, produzir o relatório final, o governo decidiu não votar.
Se o governo decidir não votar, é evidente que o quórum não se mantém porque há uma discrepância. Depois de alguma discussão, alguns parlamentares voltaram à sala de líderes e lá propuseram votar. Mas aí já não tinha mais as condições. Qual é a minha perplexidade? A minha perplexidade é que, ao mesmo tempo que o ministro Levi diz que é fundamental ter um orçamento para o país, e aqueles que acompanham a aflição que vive esse país, sabem dessa crise sistematizada que nós estamos vivendo e sobre a qual não conseguimos nem nos equilibrar para enfrentar problemas que a todo momento assolam diversos setores, principalmente da saúde, da educação, as condições que estão nas nossas rodovias, os PACs que não foram executados, todo esse desconcerto, o governo toma uma decisão errada. É fundamental, sem sombra de dúvida, o país ter um orçamento. Sem essa peça, como todos os ajustes, diante, inclusive, das crises que nos acudiram, inclusive a de ontem, o governo então não está conseguindo se sustentar, porque o ajuste, na verdade, não se concretizou por inteiro. E nem sabemos se será concretizado. Sabemos do esforço do ministro Levi, provavelmente, eu diria, em conjunto com o ministro Nelson. Sabemos da necessidade que a presidente tem de equilibrar o país com suas medidas acertadas de contenção, de previsão de gastos em áreas adequadas, mas eu digo que hoje o governo errou. Errou por passar incerteza por uma comissão que tem sustentado um debate necessário para o Brasil. E sobre essa comissão se debruçam, inclusive, as expectativas de que orçamentos possam ser administrados dentro da saúde, que está em crise total. O senhor sabe muito bem disso. Muito bem. Nós não soubemos da intenção do governo. Na hora da reunião, adentro o líder do governo, deputado Paulo Pimenta, evidentemente cumprindo a sua missão de líder na Comissão de Orçamento, e nos coloca diante dessa situação. O senador Gurgás leu o seu relatório e o plenário ficou extremamente atordoado, sem saber se deveria votar, não deveria votar, o que aconteceria, o que não aconteceria. Aconteceu uma coisa só. Como hoje era um prazo terminativo para se votar o orçamento da Receita, o governo feriu fatalmente todos os outros prazos decorrentes desse dia de hoje e colocou em risco o país sem orçamento. Não se pode questionar o comportamento de nenhum, nem do PSDB, nem do PSB, nem do DEM, porque todos trabalharam com a mesma ideia e têm no coração o sentimento de que essa peça fundamental, que alicerçará toda a movimentação da economia, inclusive o seu próprio ajuste, essa peça não poderia ser entrar numa zona de risco, como entrou a partir de agora. Eu lamento profundamente. Eu só tenho de dizer que equívocos políticos como o de ontem e tragédias como aquela, elas tiram um sentimento tão profundo de nós todos, de que esta casa deveria representar a maior e mais nobre das intenções e os melhores compromissos com o povo brasileiro. Que assiste, que ouve do que se trata essa casa. Eu estou dizendo uma coisa que, com certeza, é um desajuste no pensamento nacional, é um desajuste para a política que pretende o ministro Levi engendrar nesse país, é um desajuste para o planejamento, é um desajuste para a política nacional. Porque quando falta liderança, o entendimento é difícil. Quando num regime presidencialista, é por isso que sou parlamentarista por convicção, o governo não sabe orientar os caminhos que devem ser seguidos os seus companheiros de base para que nós possamos ter um país mais tranquilo. Quer dizer, nós estamos falando de uma crise que não tem um desenho próximo para ela.
Não temos o desenho de que essa crise, o ano que vem, estará atenuada, mas com as decisões acertadas que poderiam e deveriam ser tomadas, inclusive com um orçamento, oferecendo orçamento a essa nação, com certeza 2016 seria sofrido, mas 2017 seria reordenado economicamente. Eu lamento tudo isso que aconteceu. Espero que o governo agora, passado a sensação de que ontem essa tragédia deixou em todos, ele possa repensar que a falha cometida hoje tem consequências drásticas. E mais ainda, que erros como esse comprometem toda a confiança que esse país devesse ter num momento como esse. Só saímos dessa crise se tiver credibilidade, se tiver norte, tiver propostas asseguradas no caminho. E o jeito de caminhar também é importante nessa estrada. Caminhar sozinho não dá. Não ter caminho é pior ainda. E o jeito de caminhar titubeante, inseguro, falando cada um que tem que se virar essa esquina ou a outra, é uma situação extremamente espúria para o país e para nós mesmos que queremos lutar para o país melhorar. Eu acredito que o povo brasileiro deva ter em algum lugar do seu coração a esperança de que nós sejamos capazes. E nós, eu não falo apenas do ministro da Fazenda, eu falo de todos nós. O Congresso, que deveria estar reunido, deverá se reunir a semana que vem e deverá estar pronto para votar matérias importantes. Contaram com o trabalho assíduo e permanente da comissão para votar o PLN 5, que era objeto das grandes aflições do governo. Contaram com a votação da LDO, quando não acreditavam que era possível acontecer. Mas nós acreditamos mais, talvez, juntos. Nós não nos separamos, aquela comissão de orçamento não tem distinção para nenhuma das pessoas que ali estão, sabe? Uns são mais vocacionados à matéria, mas todos foram extremamente dedicados. Portanto, o meu apelo que eu deixo ao final, acho que não, no Palácio ninguém deve estar ligado, na TV Senado, eu espero que algum gabinete ministerial esteja, eu faço um apelo final. Não nos deixe fracassar nessa tarefa. Não comprometa os caminhos que foram apontados à nação. Não falem de ajuste fiscal se não tiverem capacidade de deixar construir um orçamento no qual se possa basear para ter um norte nessa estrada. Pelo menos saber em que momento parar, em que momento continuar. É isso, senhor presidente. Eu agradeço a sua gentileza. Concede uma parte, Pois não, acho que posso. Posso, presidente? Aí? Pois não, muito me honra a parte de Vossa Excelência. Senadora Rose, eu ouvi atentamente Vossa Excelência e sei da sua dedicação e do seu empenho para que nós chegássemos no dia de hoje com um avanço grande na Comissão Mista de Orçamento. A senhora conduziu com uma firmeza muito grande e com uma democracia, através de uma democracia muito forte, a Comissão Mista de Orçamento. Tanto é que uniu a situação, a oposição, em torno do que nós queremos para o nosso país. É um orçamento equilibrado, um orçamento que a população espera realmente de um governo e que espera que o Congresso aprove. O comprometimento dos membros da CMO é uma coisa impressionante. Isso graças à sua liderança, que conduziu de uma forma imparcial, porque as pessoas que estão ali não estão preocupadas se esse orçamento vai ajudar o governo ou vai ajudar a oposição, mas vai ajudar a população brasileira. E o que nós queremos é um orçamento dessa forma. Com relação às nossas receitas, é o que nós dizíamos hoje pela manhã na comissão. Nós sabemos que precisamos de receitas mais, mas nós não podemos criar uma receita através da nossa vontade, meramente uma receita em papel, uma receita que não vai ser concretizada o ano que vem. Isso não interessa. Criarmos uma expectativa que nós vamos investir mais em infraestrutura, vamos investir mais na saúde, mas apenas no papel não nos interessa. Interessa fazer aquilo que nós fizemos sob
a sua orientação, o seu comando. É fazermos um orçamento justo e que seja aplicável. E nós fizemos. Fizemos com a parceria, com a assessoria da nossa equipe da CMO, também a parceria com as reuniões que fizemos, inúmeras reuniões com os ministros, tanto do Planejamento quanto o ministro da Fazenda, que nos deram sempre metas e nós colocamos as metas que nós achávamos que eram e são importantes, não a nível de governo, mas a nível de importância para o país. E chegar hoje numa situação interessante. A oposição queria votar o relatório de receitas e o governo não queria votar o relatório de receitas. Um relatório de receita que foi construído com a nossa assessoria junto com a assessoria do governo. E não conseguimos avançar, não porque o governo não quis, mas parte do governo queria, parte do governo não queria, e nós não sabíamos quem era que estava falando, que governo é que queria e que governo é que não queria. E tenho certeza que isso tem atrapalhado a nossa situação econômica em função desta crise política que nós estamos vivendo e essa falta de direcionamento que há. Eu não posso concordar com um ajuste sem um direcionamento da política e da direção que nós queremos levar a política econômica brasileira. Tem que ter um direcionamento. Nós não podemos apenas pensar nessa primeira etapa, nós temos que pensar na primeira etapa, na segunda, na terceira. Nós estamos falando no planejamento do nosso país. Nós não podemos falar apenas em votar as nossas receitas e votar o relatório de despesas pensando nesse final de ano. É para o ano que vem, para os próximos anos, nós temos que fazer algo que venha atender à necessidade popular. Mas a minha fala é apenas para cumprimentar o trabalho que a senhora faz à frente desta Comissão Mista do Orçamento. Em função da sua liderança, da sua atenção, nós conseguimos chegar até aqui, todos juntos, situação e oposição, dentro de acordos que não consegue se avançar, não consegue se votar nada na CMO se não for através de acordo. E acordo para melhorar a situação do orçamento brasileiro. São acordos para o nosso orçamento, são acordos que possa atender o governo, que possa atender os estados que dependem da ação dos parlamentares. Eu tenho convicção e esperança que nós possamos, na semana que vem, votar o nosso orçamento de receita e também de despesa, para que nós possamos avançar com o PLN 5, avançar com o nosso orçamento geral para 2016. O que nós não podemos é virar o ano sem votar o orçamento. O Brasil espera que o Congresso vote o orçamento para 2016. E eu sou testemunha de que toda a comissão, todos os membros estão firmes com esse propósito de votar o orçamento para 2016, mas um orçamento verdadeiro, um orçamento que seja aplicável, um orçamento que venha realmente trazer os benefícios que a população precisa e não criar fantasias, ilusões, criar expectativas que não vão acontecer, que serão frustradas, que poderão ser frustradas se não for feito um orçamento real, verdadeiro e, com certeza, sem aumento de impostos ou criação de impostos. Nós precisamos ver o governo com uma gestão mais eficiente e, com certeza, com juros mais baratos, juros bem menores. A cada 1 ponto da taxa Selic corresponde a 12 bilhões de despesas a mais por ano do governo. 3 pontos dá uma CPMF, 3 pontos da taxa Selic. Nós temos que trabalhar para diminuir esse juro. É claro que não se diminui o juro por decreto, nós sabemos disso. Mas o esforço do governo, o esforço da equipe econômica faz com que o juro baixe. Não é
uma assinatura e não é com uma determinação, mas com a ação do governo. Aí sim nós poderemos ver os juros baixarem. Meus cumprimentos e continuemos a nossa batalha, a nossa guerra para que a gente possa dar ao povo brasileiro um orçamento justo e verdadeiro para o ano 2016. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência colocou bem as palavras. Eu só quero, ao encerrar, dizer que a espinha dorsal do ajuste e do bem caminhar desse país é o orçamento da União. Sem essa peça, é evidentemente que se frustrará muitas das iniciativas que o governo terá tomado. O que eu gostaria, na verdade, é de trancá-los todos numa casa, trancar e tirar a chave e dizer assim, só poderão sair de dentro dessa casa a presidente Dilma, o ministro Levi, o ministro Nelson, na hora que falarem uma única linguagem e que ela seja sempre no sentido construtivo a favor da população brasileira. Não dá para brincar com o Brasil numa hora como essa. Agradeço a Vossa Excelência.